Meus amigos, bom dia. É para nós uma alegria imensa estar de volta a esta casa. É a primeira palestra presencial do ano, é a nossa primeira palestra este ano também. Então, nós estamos muito felizes e querendo desejar a todos um feliz ano novo. Um 2023 com muita alegria. Um 2023 com muita fé. Porque nós vamos enfrentar muitas provas. Os amigos espirituais nos dizem para a gente se preparar porque as provas virão. Aqui? Aqui? Para baixo? Aqui? Tá bom? As provas virão. Mas a gente não tem que esperar grandes cataclismos. Não é nada disso. São provas pequenas no nosso dia a dia. Às vezes a gente vai sair de casa e derruba o café na roupa. E a gente já está atrasado. Então, são essas provas pequenas, ficarmos atentos. A gente vai sair da garagem, o vizinho estacionou o carro e a gente já está atrasado. Então, são provas pequeninas para a gente desenvolvendo a nossa paciência, a nossa compreensão e, principalmente, para nós nos lembrarmos que nós somos espíritos e que este momento aqui na Terra é uma breve passagem, que a vida continua e que não é perder um minutinho aqui ou ali para conversar com amor, para pedir com gentileza, que vai nos atrasar, mas vai nos adiantar na espiritualidade. Então, o que os espíritos nos pedem é para que a gente coloque gentileza no nosso dia a dia, para que a gente possa sempre dar uma resposta com amor em qualquer situação. Porque o amor, como nos diz Pedro, cobre a multidão dos pecados. Entendeu? Então, hoje nós vamos falar sobre esse tema, levanta-te e anda. Então, o Templo de Jerusalém era uma construção colossal. Todos os anos, recebia a visita de inúmeros judeus que peregrinavam até o templo para poder adorar a Deus. Não é? Nessa concepção que eles tinham da visita ao templo, pelo menos uma vez. E para melhor se localizarem nessa construção gigantesca, as diversas entradas e saídas do templo, as diversas portas, como eram chamadas, elas eram identificadas por nomes. E foi numa dessas portas, a chamada Porta Formosa, que se passou um fato muito interessante, anotado pelo evangelista Lucas, em O Ato dos Apóstolos. Conta-nos Lucas que Pedro e João, eles estavam subindo ao templo para a oração da hora nona, quando então lhes trouxeram um aleijado de nascença e que todos os dias era deixado ali à Porta Formosa para pedir esmolas. E vendo Pedro e João, o paralítico lhes estendeu a mão, implorando para que lhes dessem alguma esmola. E o que se passa em seguida foi registrado pelo evangelista em palavras tão poéticas que nós pedimos licença para reproduzir aqui do jeitinho que está anotado no Ato dos Apóstolos. E ele diz assim: a porta do templo, chamada Formosa, o apóstolo Pedro e o deficiente físico. Entre ambos um momento de expectativa, da alma cansada e sofrida que espera, da alma plena de fé e estuante de amor que doa. Não há indagações nem hesitações, apenas a sublime doação. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isto eu te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. E mais uma cura dita milagrosa foi registrado no Evangelho, porque Pedro, tomando o paralítico pela mão, ajudou a levantar e ele, colocando os seus pés no chão, forçando os calcanhares, começou a andar. Levanta-te e anda. É nesse ponto que vão começar as nossas reflexões nessa manhã abençoada de domingo. Meus amigos, quem é este paralítico que ficava à porta chamada Formosa?
Nós já tivemos oportunidade de conversar aqui outras vezes que nós podemos ler o Evangelho de várias formas. O Evangelho pode contar a história de alguém que está tão distante como esse paralítico. Ou nós podemos reconhecer no Evangelho a nossa própria história e verificar neste paralítico a nossa própria presença. Podemos reconhecer a nós mesmos nesse paralítico. Nós que, acomodados no caminho da evolução, nos sentamos à beira da estrada, recusando-nos a dar o próximo passo. Pois quantos de nós ainda não nos encontramos paralisados na raiva, paralisados na mágoa, paralisados no ódio, na vaidade, na maledicência, no orgulho? E há séculos Jesus tem nos chamado a levantar e seguir, de forma a nós nos libertarmos destas amarras que ainda nos prendem à evolução. Ali estacionados nesses degraus. Então nós podemos enxergar no paralítico da parábola a nós mesmos. Este chamamento, o Cristo tem feito de várias formas. Se para o paralítico ele diz, levanta-te, anda, para nós outros ele já diz assim, perdoa. Não 7 vezes, mas 70 vezes 7. Faze ao teu próximo o que gostaria que ele a ti fizesse. O mal é o que sai da boca do homem. Vigia e ora. Mas os séculos passam e nós continuamos estacionados nos degraus da evolução. Apesar das reiteradas advertências dos espíritos superiores, nós ainda deixamos o nosso pensamento voar solto em construções mentais que depois nos causarão sérios desequilíbrios, porque todos nós já aprendemos que pensamento é força criadora, que nós modificamos a atmosfera que está aqui em nosso entorno, que nós impregnamos o nosso ambiente com o teor dos nossos pensamentos e dos nossos sentimentos. Não é novidade para nós que o conteúdo que a gente deixa entrar dentro de casa pela televisão vai atrair aqueles que gostam daquele conteúdo e vai modificar toda a atmosfera do nosso lar. Nós já sabemos dos benefícios da prece, como a prece nos alivia. Assim? Pode falar, eu vou baixando. Aqui? Como a prece nos alivia, como nós podemos aliviar um irmão quando nós envolvemos, não é, pelas energias de um bom pensamento, e mesmo assim nós somos maledicentes, mesmo assim a gente critica, mesmo assim a gente julga, não é? E a gente se esquece de que cada vez que a gente tem um pensamento, cada vez que a gente tem um sentimento, essa energia, ela passa por todos os nossos centros de força, ela trabalha por todos os caminhos energéticos do nosso corpo, ela sai de nós, ela se acopla, ela se junta a todo pensamento e sentimento de mesmo teor vibratório e volta assim na gente, muito amplificada. Então nós precisamos pensar a isso respeito. A gente precisa começar a ter mais responsabilidade por aqueles pensamentos que nós envolvemos as criaturas. E os dias vão passando, os anos vão passando, as encarnações vão se sucedendo e nós continuamos ali, alimentando os vícios do passado. Mas eis que os ponteiros do relógio da Terra também caminham e já marca o último minuto da última hora deste mundo de expiação e provas, e uma nova luz aguarda todo aquele que faz esse trabalho interior, todo aquele que quer caminhar com o Cristo, todo aquele que recebe as lições do Evangelho e as pratica para dentro, para depois praticar para fora. É que a gente começa do lado de fora, que é mais fácil, né? Nós somos assim. Fora da caridade não há salvação. E a gente sai fazendo a caridade para fora, o que é muito bom e necessário. Mas a gente precisa trazer aqui a caridade segundo Jesus, na questão 866 do Livro dos Espíritos, quando Kardec interroga as entidades venerandas como Jesus entendia a caridade, e eles respondem indulgência, benevolência e perdão, ou seja, caridade nos relacionamentos, caridade dentro de nós, transformando, tendo amor, porque se o primeiro mandamento, amar a Deus, vem para o segundo, ao próximo como a si mesmo, como nós estamos deixando este a si mesmo de lado?
é preciso olhar um pouquinho para dentro de nós. Então, a terra renovada, ela já é uma realidade. Nós não vamos ter outra oportunidade de encarnar, de reencarnarmos no mundo de expiação e provas aqui na terra. Porque quando a gente partir dessa encarnação, ou a gente vai para a regeneração, ou a gente vai para um mundo de expiação e provas, mas não aqui na Terra. E vamos pegar esse ciclo longo novamente. Então, agora é esse momento importante. O Evangelho nos diz claramente que somos os trabalhadores da última hora. E ser trabalhador da última hora é aproveitar e fazer nessa última hora o que nós não fizemos em todas as reencarnações. Mas nas reencarnações passadas, nós não estávamos dispondo de uma hora no nosso domingo para uma confraternização como essa. Nas outras encarnações, a gente ia no domingo fazer outras coisas. Hoje, a gente já vem aqui para a gente poder trabalhar essas reflexões, para a gente se fortalecer no Evangelho. Então, como diz Paulo, esta é a melhor encarnação que eu tive. Este é o melhor momento da minha vida, porque eu estou começando a entender Jesus. E quando a gente começa a entender Jesus, a gente abre uma porta dentro de nós, os espíritos nos estendem as mãos. E é só segurar nessa mão para a gente poder fazer esse nosso retorno na regeneração. Então, todo esforço será contado nessa hora. Toda transformação que nós fizermos, porque a gente fica pensando, como é que eu sei para que mundo eu vou, onde eu vou habitar? É a vibração de cada um de nós que vai determinar o lugar para onde a gente vai. Não vai ter uma pessoa lá falando assim, ó, você vai para a direita, você vai para a esquerda, você passa para cá, você passa para lá. De jeito nenhum, é a nossa vibração. Somos nós que dizemos, eu vou para cá, eu vou para lá. Porque a escolha, quem faz somos nós. A consciência foi colocada dentro de cada um de nós. Deus não nos julga, Deus nos ama. Se há justiça dentro das leis divinas, há também misericórdia. E nós somos envolvidos por essa misericórdia o tempo inteiro. Então, os amigos espirituais, eles vêm nos alertar que aquele antigo templo de pedras hoje se transformou numa casa bem organizada. Uma casa com ventilador, uma casa com ar-condicionado, que aquela rua outrora empoeirada se transformou numa via pavimentada por onde a fila de necessitados se estende, que a sarjeta onde ficava o pedinte hoje se transformou numa cadeira confortável, onde o paralítico de outras eras, vestido numa nova roupagem, bem trajado, bem alimentado, ainda se senta à espera de um milagre. Meus amigos, aqueles espíritos não são outros espíritos, senão nós mesmos, que ainda continuamos a desperdiçar as oportunidades de evolução e de crescimento, fazendo ouvidos moucos ao chamado da espiritualidade. A gente ainda está à espera do milagre, não é? A gente ora muito. Orar é essencial, mas agir também é essencial. Então a gente fica pedindo, a gente fica rezando. Eu vou rezar para tal pessoa. Meu filho, ele precisa de um trabalho. Mas ele não estuda, ele não se esforça, ele não faz a parte dele. A oração, a gente tem que ter oração para que ele tenha força para levantar, para que ele tenha interesse para buscar. Então eu vou rezar para emagrecer, né? Mas não vou fazer mais nada. Não vou fazer mais nada, só vou rezar porque eu tenho confiança que Nossa Senhora do Emagrecimento vai me ajudar esse ano. Mas eu não tomo atitude. Então, orar é extremamente importante para nos dar força, para nos dar esclarecimento, para que a gente possa contar com essa ajuda. Mas eu tenho que fazer, bater e abrir-se-vos-á. Não vai abrir a porta sem que a gente bata. É necessário a nossa ação. Então, nós precisamos dessa vigilância sobre nós próprios. Nós precisamos nos observar durante o dia. Nós estamos passando por um momento muito complicado, em que nós estamos vivendo uma atmosfera psíquica muito densa, muito difícil. Neste momento que nós estamos passando espiritual, aqui, encarnados no nosso Brasil,
principalmente com esses movimentos políticos, onde as criaturas não percebem que um novo país, quem faz é cada um de nós, no silêncio, na atitude reservada. É assim que a gente modifica um país, que a gente modifica uma terra inteira. É assim que a gente parte para a regeneração. Somos nós, não são os espíritos que virão e que a gente espera que reencarnam as crianças. Imagina, já é regeneração para eles. A nossa regeneração tem que ser construída antes no nosso coração, para que a gente tenha vibração para poder habitar esse mundo. Então, nós precisamos tomar atenção àquilo que nós sentimos no dia a dia. Aquele pensamento que vai se infiltrando ali dentro da nossa cabeça, que parece musiquinha de campanha política, que está ali, você quer se livrar dele e ele não sai. Para, percebe. De uma hora para outra, sem razão nenhuma, bate uma tristeza. Bate uma irritação. Peraí, o que me deixou irritado? O que me deixou triste? Isso aqui não me pertence, porque, gente, não tem como. Não tem como você não se misturar com esse psiquismo. E nós estamos acompanhados pelas nossas companhias espirituais. E eu vou dizer uma coisa, os mentores, eles têm o que fazer. Eles não estão com a gente 24 horas por dia. E a gente tem que caminhar. Nós é que temos que estar aqui. E nós vamos passar por essa prova. Às vezes a prova é colocar ali um irmão necessitado do nosso lado, para a gente começar a perceber essa influência e ver como é que a gente consegue lidar com isso. Existe prova de todo jeito. Expiação é outra coisa. Mas prova de todo jeito. Então, nós precisamos não nos deixar envolver pelo campo energético do outro. Às vezes chega uma pessoa tão irritada, vem nos contar um problema, e a gente quer ajudar, a gente se envolve naquilo. Tem uma projeção, aquilo toma a gente. Na mesma hora você está chorando com a pessoa, você está gritando, você está com raiva, você está odiando quem você não conhece. Olha as redes sociais, nós temos metade de um país odiando a outra metade, e nem se conhecem. Para quê? Principalmente nós, os espíritas, que sabemos da emissão do pensamento. Nós precisamos trabalhar para Jesus agora, não para as trevas. Cada irritação, cada ódio, cada comentário, você está trabalhando para quem? Quem é o seu Senhor? Jesus já colocou essa palestra. A quem você serve? A Deus ou a Mamon? No momento de irritação, você está fortalecendo que lado? Que time que é o seu? Qual é a sua bandeira? Nós temos a nossa bandeira, a bandeira de Ismael, com o lema Deus, Cristo e caridade. É essa bandeira que a gente tem que levantar todo dia. Para o nosso próprio bem. Porque quando nós fazemos esse trabalho interno, a gente modifica todo o entorno. E os espíritos amigos nos veem como alguma pessoa que pode ser levado em lugares difíceis porque tem a boa palavra, ou porque fica quieto e vibra no bem, porque já não se mistura com as vibrações do ambiente. Então, isso é estar alerta. Essas são as provas. Não vai despencar o Himalaia, não vai vir um tsunami em São Paulo. Pode até acontecer essas coisas, porque a Terra também vai passar pelas questões geológicas, pelos movimentos, pela mudança física. Mas nós temos que perceber que é uma grande provação alguém chegar para a gente com irritação e nós não nos irritarmos com a pessoa. Nós não nos envolvemos, que é uma provação mais difícil. Isso é prova. Assim, vamos ver, está dizendo que tem paciência, está ali fazendo palestra, falando para ser paciente. Vai chegar em casa, o gato vai ter feito uma coisa naquela casa. Vai ter quebrado a estátua que ela mais gosta. Eu tenho um presépio, meu gato senta no colo de Maria. Em cima do menino Jesus, vocês aguentam? Meu presépio fica lá o ano inteiro. Quando ele era pequenininho, tudo bem, mas agora ele pode quebrar, porque ele tem que andar ali e eu tenho que tirar. Vai chegar lá, vai ver o presépio dela, que ela gosta tanto, como vai estar. E aí, é uma provação entre eu e o gato. Entre eu e eu mesma, porque o gato não está nem aí. Então, nós precisamos redobrar essa vigilância sobre nós mesmos. Então, se faz necessário que a gente adote no dia a dia uma postura de despojamento, de pouca complexidade, de abandono das aflições vazias no trato com o semelhante.
diante das dificuldades da vida. Nós precisamos ter mais simplicidade nas relações, no modo de tratar, no modo de falar, simplicidade no modo de fazer as coisas, não criando caso por conta de qualquer coisa. Na definição dos espíritos, nós somos espíritos errantes, ou seja, espíritos em jornada. E quem caminha pelo deserto, como disse Paulo, não pode se dar ao luxo de ficar carregando aflição inútil, porque nós somos todos peregrinos e todo peregrino sabe que para ter sucesso na sua jornada é necessário não carregar peso inútil. Mas como nós acumulamos tanto peso inútil? Quantas lembranças infelizes, quantos sentimentos, quantos preconceitos, quantos vícios e nós não abrimos mão. Nós criamos caso por coisa tão pequenina, às vezes uma palavra mais áspera proferida pelo outro, às vezes uma atitude impensada, às vezes um comentário inapropriado do lar e a gente já faz aquela briga que a gente se torna pior do que a palavra que foi dita. Então, nós perdemos tempo, muitas vezes, em argumentações inúteis. O outro já tem a opinião dele. Você não vai mudar a opinião dele, você fica criando atrito, querendo convencer o outro de que você está certo. Deixa o outro. Aceita. Aceita que o outro é diferente de você. Quando a gente fala de trabalhar com as diferenças, é isso. É aceitar que o outro é diferente. Ele pensa diferente de você. E ele está certo dentro dos argumentos dele. Deixa ele. É a trajetória dele. Por esta razão, no capítulo 2 do livro Perante Jesus, numa mensagem intitulada Simplifiquemos, Emmanuel diz assim: em toda parte vemos caprichos, ilusões, necessidades ilusórias que absorvem o tempo e desconfiguram a vida. O que Emmanuel está dizendo? Emmanuel está dizendo que aquilo que seria tão pequenino, nós fazemos questão de que vire um problema, que nos traga aflição. E ele diz assim: aprendamos a olvidar o luxo dos detalhes vazios. Por que ficar preso ao que é tão pequenino? Abrir mão dos nossos caprichos e focar naquilo que é essencial. E Emmanuel vai nos dizer nessa mensagem assim, olha, feito um balanço das conversações de uma vida inteira, geralmente nós temos o saldo de diminuta parcela de aproveitamento, ou seja, no final da nossa existência, se a gente pegar tudo que a gente conversou, incluindo o WhatsApp, o saldo do que é aproveitável é isso, não é? Então a gente precisa estar atento, porque Jesus já nos disse que a boca fala do que está cheio o coração. Pensando nisso, vou atrasar um pouquinho, posso? 5 minutinhos? Pensando nisso, nós recordamos uma passagem aqui das obras de André Luiz, quando Clarencio, o benfeitor espiritual de André Luiz, lá no plano espiritual, atendendo a um caso insolúvel pelos instrumentos do intelecto, aquele caso que você já falou de tudo, você já usou todos os seus argumentos, já foi para a parte da razão, já usou a ciência, já fez tudo, não resolveu. Ele nos proporciona uma lição inesquecível a respeito do amor. O caso tratava de um pai que havia sido assassinado pelo filho. Ele acolheu uma criança, um filho adotivo, e ele criou a criança no comércio. E o pai, ele também não era tão evoluído, ele tinha as suas questões, né, para poder resolver. E o rapaz cresceu, e ele queria receber pelo trabalho que ele prestou, também num gesto de ingratidão para com o pai. E ali 2 bicudos não se beijam, diz o ditado, né? E um bravo daqui, outro bravo dali, o menino perdeu as estribeiras e assassinou o pai. E esse pai se transformou no mais empedernido obsessor e perseguidor do filho. Ele ficava ao seu lado como um chacal em busca de vingança. E Clarencio, acompanhado de André Luiz e de Hilário Silva, ele havia acompanhado todo o processo e chega no momento culminante que Clarencio diz assim: agora nós precisamos de um espírito que ama, porque a questão agora não é mais de intelecto. Então foi chamado um espírito feminino de nome Cipriana. Cipriana era um espírito tão evoluído que os 2 espíritos, o pai desencarnado e o rapaz encarnado, mas desdobrado pelo sono, quando viram Cipriana, eles se ajoelharam e achavam que ela fosse Nossa Senhora. Eles exclamaram: Mãe Santíssima. Cipriana diz assim para ele: meus filhos, eu sou mãe, mas não sou a Santíssima.
eu sou a sua irmã. E ele então os envolve no seu amor e ela pega o encarnado no colo, o menino que tinha sido assassinado, e começa a conversar com ele. E o pai, o obsessor, vendo aquilo, já ficou bravo porque achou que ela tivesse protegido o menino. E ela começa a conversar. E nós aqui vamos abrir um parênteses para trazer o que ela fala para o obsessor, o pai adotivo assassinado. Ela diz assim: você foi assassinado, meu filho, e você não consegue perdoar? Então vem cá. Vem cá que eu vou te contar uma história. Eu vivia na terra. Eu era casada, eu tinha 2 filhas e 2 filhos. Meus 2 filhos foram assassinados na Guerra do Paraguai. As minhas 2 filhas foram para a prostituição. Eu adquiri lepra. Meu marido, olhando para mim desfigurado e com lepra, foi embora. Então, eu que era casada, que tinha um marido e um bom casamento, que tinha 2 filhas e 2 filhos, me vi sem as filhas, sem os filhos, sem o marido, com lepra e abandonada. E ela continua dizendo assim para o obsessor: mas agora eu vou traduzir essa parte, porque Cipriana fala numa linguagem tão sutil que a gente pode não entender. Eu vou falar na linguagem do umbral, que é a linguagem que a gente entende. Ela diz assim: você está querendo falar de sofrimento comigo, meu filho? Você tem certeza que é comigo que você quer falar de sofrimento? Você está 20 anos perseguindo esse rapaz porque ele te assassinou. Você está condenando esse rapaz, que é ingrato, que foi violento, assassino do próprio pai. Mas e você? Você se transformou em quê? Num bicho. Você se escondeu por detrás dessa postura de vítima e se tornou um agressor pior do que ele. E aqui nós vamos abrir um parênteses. Meus amigos, não é isso que acontece com a gente muitas vezes? Nós somos tão intransigentes na nossa maneira de ser? Quando nós não agimos com simplicidade nas nossas relações? Quantas vezes alguém nos faz alguma coisa e a nossa reação, super excitada pelo nosso orgulho, pela nossa vaidade, faz com que a gente expulse a pessoa do nosso convívio? Às vezes a gente causa uma relação ali, um problema tão grande com a pessoa, é muito pior do que aquilo que a pessoa nos fez. A gente age com tanta insanidade que a gente não quer mais nem ver a pessoa. Quantas amizades a gente vai deixando pelo meio do caminho, porque nós somos orgulhosos? E Cipriana, ela chama a atenção do obsessor. Ela diz assim: meu filho, eu sei o que é sofrimento. Eu passei por todas as vicissitudes da vida corporal. E enquanto ela falava, ela ia envolvendo ali o obsessor e ele ia irradiando o seu amor. Na verdade, o que é que Cipriana está dizendo para ele? Ela está dizendo assim: olha para mim, meu filho. Olha para mim. Olha o poder renovador que Deus existe em mim. Esse poder de Deus que me transforma, meu filho. Você está dizendo que você não consegue perdoar e seguir em frente? Você está me dizendo que você parou porque você foi ferido por alguém, que não há caminho depois de que nós fomos feridos? É isso que você está me dizendo? Meus amigos, vocês conseguem perceber a lição aqui? Olha só. Então eu caminho enquanto as pessoas que me amam não me abandonam. Porque se eu for abandonada, eu não caminho mais. Eu vou continuar amando uma pessoa enquanto ela me ama, mas se ela me ofender e tiver uma opinião diferente da minha, eu corto a pessoa do meu convívio. Então eu não perdoo porque a ofensa que eu respondi foi maior do que a crucificação. A crucificação não foi nada. Jesus perdoou, mas eu não perdoo. É isso? Então, neste momento, Cipriana ela não está falando só com o obsessor. Ela está falando com cada um de nós. Então ela diz assim: você está reclamando da sua doença, meu filho? Você está reclamando que você teve um passado e que você pediu agora para que essas energias fossem depositadas no corpo físico? Porque não é Deus que manda isso para a gente, somos nós que pedimos. Então você está reclamando porque você chega aqui para você tomar o passe e alguém mais necessitado do que você passa à sua frente na fila? Você está reclamando, meu filho, porque você foi traído? E você se esquece da sua responsabilidade dentro dos relacionamentos? Então, Cipriana, ela desarma o obsessor, não com palavras, mas com a força da vida, com a força do amor. E André Luiz narra que ela abraça
o obsessor como um filho. E ela coloca o obsessor no colo. E André Luiz faz questão de frisar isso. Ela pega o obsessor no colo. Nessa hora, Clarencio diz assim: observe bem, meu filho, falando com André Luiz. Se nós dois estivéssemos falando com esse obsessor, nós o trataríamos como um irmão estranho. Mas Cipriana trata como se ele fosse um filho de sangue, como se ele tivesse sido gerado no seu próprio ventre. E Clarencio diz assim: essa é a diferença. Esse é o amor que converte, não que convence, que converte. É amor que transforma, é amor que redime. E no final do capítulo, o obsessor segue com Cipriana. Mas a par do amor de Cipriana, nós temos aqui uma outra lição. Qual é? É você, sou eu, porque nós também somos dotados deste amor, desse infinito poder de renovação. Eu não sei por quais dificuldades você está passando nesse momento. Eu não sei o que é que você está enfrentando agora, mas eu sei que dentro de você existe essa força. Eu sei que dentro de você tem uma centelha divina. Eu sei que você é filho de Deus, que você é irmão de Jesus. Eu sei que você não está desamparado nessa hora, que basta você abrir o seu coração, que basta você aceitar o momento pelo qual você está passando. Não aceitar acomodado numa cadeira, estou sofrendo. Não, mas você verificar as condições que tem do seu lado para você caminhar mesmo junto com essa dificuldade. Eu sei que você é um espírito eterno e que aqui é só uma passagem e que às vezes a gente olha só para isso. Meus amigos, essa presença de Deus em nós, quando nós sentimos isso fortemente, nos faz transpor qualquer dificuldade, por mais complicadas que elas sejam. Eu sei que aí do seu lado tem alguém estendendo a tua mão. Pega nessa mão. Aceita essa ajuda nesse momento. Não se tranque dentro de você. É Deus falando com você por meio de outra pessoa, porque é assim que Deus age. Deus fala conosco por meio de outras pessoas, não é? E os espíritos, eles vêm nos dizer que já não há mais tempo para reclamação, que a Terra está passando pelos últimos minutos desta última hora de mundo de expiação e provas, e que agora nós temos que nos fortalecer neste amor do Cristo. Nós temos que reconhecer o que é que nós estamos fazendo aqui. Nós temos que nos reconhecer como espíritos eternos. Nós temos que simplificar essa nossa caminhada. Nós temos que tornar a nossa bagagem mais leve. E nós temos que trabalhar indulgência, benevolência e perdão dentro de nós. Quando nós aqui chegamos, a casa de Deus já estava construída, já tinha passado por toda aquela evolução. Jesus já tinha feito esse trabalho amoroso, porque onde quer que a gente vá, no meio de um monte de pedra, nos espinhos nascem flores. Vocês já viram espinheiros? Nasce aquela florzinha que é doce dentro do espinheiro. Então, quando nós olhamos apenas para as dificuldades da vida, quando nós nos fixamos apenas no momento da dor, a gente só enxerga isso e a gente não vê o processo de crescimento que está por trás desse momento. Que é um momento em que a gente vem para acertar, para a gente poder corrigir toda a caminhada que nós tivemos, o momento em que nós bagunçamos toda a nossa parte energética, que agora nós estamos tendo a oportunidade de poder colocar em ordem tudo aquilo que lá atrás, na nossa ignorância, no nosso caminhar, a gente bagunçou. Porque a dor em nossa vida, ela vem fazer o trabalho que nós não deixamos o amor fazer em outras épocas. E da mesma forma como nós devemos podar uma planta para que ela cresça, para que ela se torne mais forte, a vida também vem nos podar de alguma coisa. A vida também vem nos trazer frustrações. E cada frustração da vida vem nos mostrar, vem aparecer, para que a gente possa se tornar forte, porque nós seremos anjos um dia. E anjo não é feito de açúcar. O anjo precisa conhecer todas as dificuldades da vida. Jesus veio e só passou por dificuldades para nos mostrar que é possível. E o que é que ele diz? Eu venci o mundo. Não, mas como venceu o mundo? Foi crucificado. Não está falando das pessoas. Venceu ele próprio, porque diante das dificuldades, ele nos mostrou que é ter uma fé inabalável.
o que é ser filho de Deus, o que é confiar no Pai. Jesus acordava antes dos apóstolos para orar. E o apóstolo acordava cedo, hein, porque eles eram pescadores. E Jesus estava orando. Estava orando para quê? Para pedir força para o dia a dia? Não. Acho que Jesus precisava, Senhor, me dê força para ser. Não. Ele estava fazendo a conexão com Deus para nos ensinar. Quando você acordar, se conecte com Deus. Em qualquer momento do seu dia, faça essa conexão. Porque você vai caminhar com essa força. Mas a diferença é que você vai sentir essa força em você. Porque a gente caminha com a força de Deus dentro de nós. Mas o que a gente não percebe é a força atuando em nós. A gente fala, Deus me abandonou. Meu Deus, Ele está carregando a gente não percebe. Então, é necessário que a gente perceba isso. Para finalizar essas reflexões, porque o tempo já correu muito, eu vou retomar aqui ao testemunho de Cipriana. Porque a gente adora uma história triste, né? Ah, eu sofri, eu tive lepra, eu fui abandonada, perdi meu marido, meus 2 filhos foram assassinados, minhas filhas foram para a prostituição. Mas sabe como é que Cipriana termina a conversa dela com o obsessor? Ela diz assim: eu sofri muito no mundo, meu filho, muito. Mas quando eu cheguei aqui e eu vi o que é que estava reservado para o meu espírito, as belezas da esfera espiritual que eu vivo hoje, a luz que emana de mim, os recursos espirituais que eu tenho, eu cheguei a uma conclusão. Eu sofri pouco. Sofri muito pouco na Terra. Se eu soubesse que o prêmio seria esse, eu teria passado por tudo isso muito mais rápido. Percebem, meus amigos? Nós focamos na dor que é instrumento, na dor que é transitória. A gente não foca na finalidade, no propósito da reencarnação, que é nós nos livrarmos desses pesos que nós adquirimos durante a nossa caminhada. E só tem uma forma da gente se livrar disso. Nós recusamos o amor, agora é com a dor. Às vezes a dor bate na nossa porta, mas a gente tem que enxergar o propósito, a gente tem que olhar lá na frente, a nossa situação de filhos de Deus. Já imaginou você volitando por aí? Sem check-in, sem bagagem, sem escalas. Já imaginou você habitando um mundo onde só reina a bondade? Você habitando um mundo onde não há morte, onde você possa falar tranquilamente com os mentores. Já imaginou disso? Então, tudo que nós passamos agora nesse mundo de expiação e provas, este é o propósito, é a mudança de cada um de nós. Então, nesta manhã abençoada de domingo, em que nós nos encontramos aqui nesta casa, em que o Cristo abre os seus braços pelas portas desta casa de luz que se abre para receber a todos nós, em que o Cristo nos estende as suas mãos pelas mãos desses companheiros encarnados que levam a cesta, que nos dão o passe, fluidificam as águas, em que o Cristo nos envolve com seu infinito amor, pela presença dele próprio aqui junto de nós. Ele que nos disse que onde houvessem 2 ou mais reunidos em seu nome, ali estaria. Nessa equipe do plano espiritual que nos envolve nesse momento, segura nessa mão que o Cristo amorosamente te estende agora, neste momento, e ouve na acústica da alma esse imperativo. Sai da sombra, deixa o sepulcro das iniquidades humanas e vem para a luz. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Nós agradecemos. Agradecemos de todo o coração essa oportunidade bendita, que nós possamos segurar nessa mão nesse ano 2023. Segurar, levantar e seguir. Muito obrigada.